Eu vou seguir com você. Ai, meu Deus. Porque a gente vai falar de orçamento público, de emendas. Eu preciso começar com a nossa economista, professora da FGV aqui da mesa. Apesar do acordo feito com o Congresso em relação às emendas parlamentares, uma ala do governo ainda se preocupa com possíveis retaliações e vê riscos de o legislativo adotar manobras para ganhar ainda mais força. Integrantes do Executivo temem que deputados e senadores aproveitem a abertura do debate no Congresso para ampliar seus poderes sobre os recursos públicos, criando, inclusive, novas modalidades de recebimento de verbas. Hoje, a Constituição assegura aos parlamentares 2 tipos de emendas, as individuais e as de bancada, que equivalem a quase 34 bilhões de reais neste ano. Já as emendas de comissão estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e são negociadas entre o Congresso e o governo. Um dos receios dos governistas é que os deputados e senadores transformem justamente as emendas de comissão em PEC, tornando o repasse maior e o pagamento obrigatório. Seria um avanço ainda mais inédito no orçamento público, que é de responsabilidade do Executivo. O orçamento público, só para dar um resumo aqui, para fazer uma coisa bem fácil para entender. O orçamento, ele lá para o segundo semestre do ano, o presidente da República, que é o chefe do Executivo, junto com o ministro da Fazenda, eles assinam a peça orçamentária que vai ser aprovada no Congresso. E o Congresso, lá com as comissões e as discussões, ele faz os ajustes e aí parte para a votação do orçamento. O que compõe esse orçamento? Despesas obrigatórias que independem de receita. Isso é um ponto importantíssimo, por isso que jamais se deve comparar o orçamento das casas com o orçamento público. Isso é uma tragédia, infelizmente, que é muito comum na mídia. Não pode acontecer isso. Então, eu tenho despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias, o resultado primário, pagamento de juros da dívida pública e o resultado nominal. Toda essa discussão, ela tá porque a despesa obrigatória, grande parte dela está definida em lei. Ali eu tenho política de Estado. As despesas não obrigatórias são passíveis de corte, um contingenciamento. Todas essas discussões que vocês escutam, corte em ministério tal e tal, é porque nós estamos falando de política de Estado. Então, uma coisa é a política de Estado, ela está definida na despesa obrigatória, e política de governo está definida embaixo e ela é passível de corte em contingenciamento. Normalmente ali é custeio e investimento. Então, toda essa discussão, Lívia, das emendas, está na linha de baixo. Então, repare que eu tenho mais de 90% do orçamento comprometido com a linha de cima, que são as despesas obrigatórias. Então, toda essa discussão dá 9% do orçamento, para vocês verem o volume financeiro que é isso. Então, o que nós estamos observando já? Cada vez que um chefe do Executivo, um presidente da República, aí eu posso falar Dilma, posso falar Temer, posso falar Bolsonaro, principalmente porque as emendas começaram em 19, que foi encaminhada essa aprovação, e governo Lula também. Cada vez que você tem um chefe do Executivo com alguma problemática, ele começa a fazer concessões. Então, quanto mais pedidos de impeachment que você coloca, isso também é um negócio, porque é uma moeda de força. Eu tenho uma quantidade enorme de impeachments, a mesa está desse tamanho, já veio com Dilma, veio com Temer, veio com Bolsonaro, já tinha até com Fernando Henrique isso. Mas essa construção é importante. Quanto maior é a pressão que eu faço, qual é a discussão? Eu libero mais emendas. Resultado disso, há um sequestro do orçamento por parte do legislativo. O executivo no nosso país, cada mandato que passa, independente de qualquer presidente, ele está perdendo poder no orçamento. Basicamente, quem vai mandando no país é quem tem a chave do orçamento na mão. Para fechar, Luana, quais os riscos disso? Sim, há um risco muito grande. O primeiro deles é o desvio de finalidade ou de objetivo de uso desse recurso. Obviamente que aqui a gente está falando que a prerrogativa de definir qual é a prioridade desse orçamento é do Poder Executivo, porque ele tem ali
a visibilidade das obras, a visibilidade dos projetos, a visibilidade das ações e iniciativas que são demandadas e são de responsabilidade constitucional dele para responder às demandas da sociedade. Porém, a participação do Congresso também é uma previsão constitucional de participação na definição do orçamento que, pela prerrogativa legal, garante que, em complemento à atuação do Executivo, o Legislativo vai dizer, lá na ponta, nos meus eleitores, nas conversas que eu faço com a minha base, quais são as prioridades que existem, e, em acordo com o Executivo, definir para onde vão ser enviadas esses recursos. Esse é um ponto que eu acho bem importante aqui explicar, de formas de utilização desse recurso. E de onde surgiu essa emenda PIX, porque também é um termo recente. Muitos de vocês devem estar se perguntando, eu nunca ouvi falar de emenda PIX, por que agora a gente está falando tanto desse assunto? Essas emendas, elas foram criadas em 2019, no momento onde a gente estava em pandemia, foram criadas por meio de uma PEC. Nós estávamos no meio da pandemia, eu particularmente sou contrária a essa modalidade de emendas, porque elas não são necessárias, elas não eram necessárias até aquele momento, porque nós vivemos um período de crise sanitária no país. É óbvio que a gente precisaria que os recursos chegassem mais rápido, que não houvesse ali uma fiscalização tão burocrática, vamos dizer assim, do TCU na aplicação desses recursos, porque a gente precisava de implementação e de recurso rápido para implementar as medidas necessárias. Então, essa prerrogativa ela existiu naquele momento. Sim. Atualmente, não é o caso. Então, a mudança que teve na terça-feira, acho que é importante só complementar aqui, é que sim, as emendas PIX vão continuar acontecendo, porém, agora elas têm que ser justificadas e elas também têm ali uma ordem de prioridade para obras inacabadas, né? Na minha visão, deveria estar atrelado de novo ao que é prioridade no Executivo, e isso tiraria um pouco esse poder que o governo tanto teme que o Congresso tenha em uma proporção maior. Ana, Carla, Luana, Thaís, muito obrigada pela participação nesta tarde. Boa tarde para vocês, até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia em mais uma edição do Linha de Frente. Lembrando, 10 horas da noite, entrevista com Felipe Dávila, que vai receber Gilberto Kassab, não perca. Mas tem muita programação antes disso, agora na sequência, inclusive, tem 3 em 1, como Evandro Cine. Vai que é tua, Cine. Boa tarde pra você. E eu falo, vai pra casa, Lívia. Um abraço pra você e pra todas aí do Linha de Frente. Foi muito bom acompanhar vocês por aqui.